Olá, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre revisão de literatura. Alguma coisa que é solicitado quando você envia projetos de iniciação científica, TCC, projetos para você entrar num curso de mestrado, num curso de doutorado, e também quando você termina os trabalhos, em artigos, na dissertação, na tese, no TCC. Em geral, você tem uma seção lá, um capítulo, uma seção sobre revisão de literatura. O que é isso? Eu tenho trabalhado com uma ideia de que a gente precisa segmentar o que a gente chama de revisão de literatura. Ou seja, não existe apenas um tipo de revisão de literatura. Não é? Revisão de literatura não é sinônimo de apenas uma coisa, mas existem tipos distintos, diferentes coisas que a gente chama de revisão de literatura, para as quais a gente usa a mesma expressão. Então vamos conversar aí de pelo menos 3 tipos, inicialmente. Primeiro, a gente costuma associar a revisão de literatura principalmente com a ideia de estado da arte. Eu vou apresentar o estado da arte. O que é estado da arte? Então, vamos imaginar que você está querendo fazer um trabalho sobre gamificação em educação. Gamificação é uma palavra que está na moda, e em educação encontrou aí um terreno fértil para pesquisas e trabalhos. Bom, como é que eu começo isso aí? É claro, eu tenho que pensar na minha ideia, no meu tema de maneira geral, conversar com o meu orientador ou com quem possa ser. Aí eu tenho que fazer uma revisão de literatura do estado da arte. Ou seja, nesse caso, o que é o estado da arte? Quem está escrevendo sobre gamificação em educação. Não é uma teoria, e aí virou o estado da arte, não é como eu vou fazer minha pesquisa, não. Eu quero saber, eu quero mapear, ou quero conhecer, quero ler em detalhes todo mundo que está trabalhando com o tema gamificação em educação. Como fazer uma revisão de literatura, eu vou tratar em outro vídeo. A gente vai trabalhar especificamente isso, como fazer uma revisão sobre o estado da arte, por exemplo. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, então esse é um tipo de revisão da literatura. Muita gente faz revisões, que são as outras duas que eu vou comentar aqui, e aí acha que por ter feito uma ou ter feito a outra, não precisaria ter feito o estado da arte. Depois, o estado da arte eu saio por aí, vou encontrar meus colegas nos eventos, e aí eu descubro o que as pessoas estão fazendo. Não é essa a regra, não é essa a boa prática da metodologia. Você deve começar o seu trabalho por uma revisão da literatura do estado da arte. Isso é um sinal de humildade epistemológica. Eu não vou achar que eu sei tudo, mas eu vou primeiro procurar ver o que as pessoas estão fazendo, através de buscas, nós vamos ver isso em outro vídeo, e aí eu traço o estado da arte. O estado da arte significa uma revisão da literatura de pessoas, indivíduos ou grupos de pesquisa que estão publicando, fazendo e publicando pesquisas na minha área. Às vezes a pessoa fala assim, mas não tem ninguém fazendo nada na minha área. Se não tem especificamente naquele seu tema, amplie um pouco o foco e aí faça uma revisão da literatura de alguma coisa mais ampla que seja adequada ao que você está procurando, e o seu orientador vai ajudar nesse sentido, né? Bom, tem um outro tipo de revisão de literatura que a gente chama de fundamentação teórica. É importante separar aqui o estado da arte, são pessoas que estão fazendo o que eu faço. Fundamentação teórica são aquelas macro teorias ou aquelas teorias que são mais antigas, mas que eu quero aplicar hoje em dia. Vamos imaginar que na área de educação, então eu quero pegar lá o construtivismo, quero pegar o behaviorismo, cognitivismo, socioconstrutivismo, para falar de gamificação em educação. Não são teorias, não foram escritas para isso, foram escritas em outros momentos, mas eu quero usar como referência teórica para o meu trabalho, certo? Então, o meu trabalho é o construtivismo na gamificação em educação. Eu tenho que fazer uma revisão bibliográfica sobre a teoria do construtivismo. Não é mais para quem está pesquisando gamificação em educação, ou mesmo quem está pesquisando construtivismo na gamificação em educação, mas é sobre o meu fundamento teórico, que no caso é o construtivismo. Podem ser macro teorias, teoria da complexidade, podem ser outras teorias que vão servir de referência geral, são conceitos que eu vou utilizar, que marcam a minha visão, que vão de alguma maneira guiar a minha pesquisa, que vão guiar o meu olhar.
Tá? Então, é claro que, veja que essas separações que eu vou fazer aqui não são fronteiras rígidas aqui, mas é importante a gente enxergar a diferença entre colegas que estão fazendo pesquisa na minha área e aqui grandes teorias, grandes teóricos, grandes referências teóricas que vão fundamentar um pouco o meu trabalho. Tem um terceiro nível de pesquisa bibliográfica, revisão da literatura, que a gente está chamando aqui, que é você pesquisar, de novo, pessoas ou grupos que estão trabalhando temas, estão trabalhando casos dentro da área, claro, dentro daquela área que você está querendo pesquisar, mas que estão trabalhando casos que te interessam aí diretamente, porque são ligados ao que você está fazendo. Então, a gente está, voltando aqui, a gente está falando de revisão da literatura, que é, no primeiro caso aqui, o estado da arte, revisão da literatura, que são fundamentos teóricos, e aí você tem que ter uma revisão da literatura que fundamenta, por isso que eu estou falando aqui de casos, fundamenta a sua metodologia. Você tem que ter uma metodologia de pesquisa. Se for simplesmente uma revisão bibliográfica, simplesmente não, porque a revisão é rica, você vai de qualquer maneira ter uma metodologia, mas você pode fazer um estudo de caso, você pode querer fazer questionário, entrevista, analisar os seus dados, depois como você vai fazer isso. Então, para isso você precisa ter uma metodologia fundamentando o seu trabalho. Não é nem a revisão do estado da arte sobre o que as pessoas estão fazendo igualmente a você, não é nem uma fundamentação teórica, macro-teorias ou teorias que vão fundamentar aqui o seu trabalho, mas é uma metodologia de coleta de dados, de análise de dados, de estudo de caso. Para isso você tem que ter uma revisão bibliográfica, diferente das outras, o jeito de fazer pode ser diferente, mas você precisa procurar teorias que sejam adequadas para aquela sua pesquisa, metodologias que sejam adequadas que possam fundamentar o seu trabalho. Tá? Então, esse é um outro nível de revisão bibliográfica. O que eu quis dizer no início é que tem gente que estuda, peguei grandes macro-teóricos aí, Vygotsky, Skinner, Roger, Piaget, então eu já fiz minha revisão bibliográfica. Não, você fez isso aqui, que está no meio dos três. Você não fez o estado da arte, que são pessoas como você, meros mortais, que estão pesquisando aquele tema, e você também não definiu a metodologia de sua pesquisa. Pode ser até que o Piaget sirva de referência para a sua metodologia, mas muitas vezes você vai achar uma metodologia específica. Piaget não escreveu para fazer metodologia para você fazer um trabalho hoje, né? Então, nem para gamificação da educação. Então, mas você tem metodologias desenvolvidas para aprendizagem baseada em games, gamificação, e você tem que usar essas teorias. Tá? Então, é importante pensar em 3 níveis de revisão bibliográfica. Vamos lá. Pensa aí. Primeiro, qual é o nome que você daria? Revisão da literatura é para todos. Primeiro, estado da arte. Segundo, macroteorias ou fundamentação teórica, referencial teórico, fundamentação teórica. E terceiro, como você chamaria? Metodologia. Revisão bibliográfica da metodologia. Revisão da literatura da metodologia. O seu trabalho pode ainda, quase todos os trabalhos vão ter esses 3 níveis de revisão da literatura. Agora, o seu trabalho pode ainda ter uma revisão de literatura, por exemplo, histórica, porque o seu tema interessa pesquisar historicamente, cada um foi falando sobre isso e tal. Estaria talvez fora desses outros 3 níveis que eu mencionei aqui. Pode necessitar uma revisão de literatura conceitual, que também estaria talvez fora não é nem uma fundamentação teórica, mas é aquele conceito específico que eu vou trabalhar. Eu quero falar um pouco sobre a história da gamificação, sobre o conceito da gamificação. Isso talvez estivesse fora e merecesse uma revisão de literatura, mas esses 3 níveis são níveis importantes. Tá? Para que tudo isso assim? Para você segmentar um pouco na sua cabeça, no seu trabalho. Quando você falar de revisão de literatura, eu tenho usado esse termo para tudo isso aqui, tá? Mas é importante separar que tipo de revisão você está fazendo e ter consciência de que você precisa fazer pelo menos 3 níveis de revisão no seu trabalho. Obrigado.